Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião Litoral, que recebe hoje, nesta segunda-feira, dia 17 de fevereiro, dois advogados na bancada. O professor, ex-deputado federal, professor de Direito Penal, advogado, jornalista, colega jornalista, Vicente Cassione. Boa tarde, professor, muito obrigado pela presença. Boa tarde, meu querido Chico Lascala, uma das figuras mais importantes do jornalismo, escrito e falado desta cidade em todos os tempos. Eu digo isso do fundo do coração. Muito obrigado. E é um prazer estar aqui hoje ao lado do meu querido Serápico, que eu estou vendo, está todo grisalho. A última vez que eu o vi, ele estava sem um fio de cabelo branco. E eu estou ao contrário, meu cabelo está escurecendo. Estão notando? Muito bem. E entre nós também o advogado Ronaldo Serápico. É um grande prazer, Serápico, recebê-lo aqui no Opinião mais uma vez. Boa tarde, Chico. Boa tarde ao telespectador do Opinião. O programa Opinião já me deu uma grande satisfação de rever um grande amigo, né, o Chico Lascala. Fazia tantos anos que não participava do programa juntos. E hoje, o advogado, deputado, mas principalmente meu professor e mestre, Dr. Vicente Cassione. Grande prazer. Muito obrigado. Então, é a segunda grande Deus alegria abençoe. que a Opinião me dá com esse retorno aí. Obrigado, Chico. Muito obrigado, Ronaldo Serápicos, que também é comentarista do programa. Excelente. E agora, senhores, nós vamos ver um VT a respeito da popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que despencou pelo último levantamento feito pelo Instituto Datafolha, que ouviu 2.007 pessoas em todo o Brasil, em mais de 100 cidades brasileiras. Vamos ver os quadros, por favor. Em dezembro do ano passado, 35% dos entrevistados achavam o governo de Lula ótimo ou bom. Esse índice caiu para 24% agora. A atuação regular passou de 29% para 32%. A reprovação subiu de 34% para 41%, um novo recorde. É o pior desempenho de Lula nos 3 mandatos dele. Antes, a pior avaliação tinha sido no fim de 2005, no auge do escândalo do Mensalão. Na época, 28% achavam o governo do presidente ótimo ou bom. Segundo analistas da pesquisa, o resultado negativo revela o impacto de sucessivas crises no governo. A decisão mal comunicada de fiscalizar movimentações bancárias via Pix acima de R$ 5.000, os altos preços dos alimentos e as falas do presidente que foram avaliadas como inconvenientes. Isso fica evidente entre os brasileiros que ganham até 2 salários mínimos. Nesse grupo, a aprovação despencou de 44% para 29%. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidos 2.007 eleitores em 113 cidades nos dias 10 e 11 de fevereiro. E um desempenho muito ruim na região Nordeste e entre a população mais pobre. Aqui recebe até 2 salários mínimos. Despencou, de fato, a popularidade do presidente Lula. Eu gostaria de ouvi-los, começando pelo professor Vicente Cassione. Na verdade, eu tenho que dizer algo que parece leviano, mas eu não acredito nesses números. Eu acho que a situação dele é muito pior. Em se tratando do Datafolha, esses números podem estar maquiados e a maquiagem feita numa pessoa que tem o rosto totalmente deformado pode resolver um pouco, mas não vai tirar a verdade fisionômica daquela pessoa. O governo do Lula, eu diria, o desgoverno do Lula, está hoje evidente. Não apenas pelo que ele diz, porque eu digo, eu sou mais velho do que ele, diria até bem mais velho que ele, mas o dia em que eu estiver dizendo as coisas que ele costuma dizer, claro que vocês não me chamam mais para vir aqui, a menos que queiram fazer disto aqui um esquete humorístico, né? Ou trágico. Então, na verdade, não é só o que ele diz, é o que ele faz, o que ele diz, de quem ele se cerca e o desdém que ele tem pela memória dele mesmo. Isto é, quando a pessoa não respeita a própria memória e não respeita o que disse e o que promete, esta pessoa tem que despencar realmente no nível de popularidade.
até diria, não despencou a popularidade, despencou ainda mais a impopularidade. E eu digo aqui, repito o que eu disse no começo do governo dele, ele não chega ao fim do governo. Na minha visão, ele está caminhando para a saída, inglória, por sinal. Aliás, aproveitando, Ronaldo, esse comentário do professor Vicente Cassiani, há dúvidas se o presidente Lula tentaria a reeleição em 2026. Ele próprio admite que talvez eu seja candidato, se eu estiver com a saúde em ordem, 100%, aí eu posso ser candidato, mas enfim, deixou. E é a primeira vez que ele admite essa possibilidade. Bom, primeiro com relação à popularidade, Francisco, a gente vê historicamente que popularidade de presidente ela tem uma relação superficial com questões de comunicação, com alguns deslizes, com escândalos do governo, quer dizer, o que aparece para a população, mas a pedra de sustentação da popularidade é a economia. Então a gente viu isso ao longo de vários governos, inclusive do primeiro governo Lula. A grande popularidade dele veio de um momento que a economia mundial favorecia o Brasil se desenvolveu, se consolidou como uma liderança do bloco latino-americano e uma das lideranças internacionais. É por isso que ele atravessou mensalão e outras coisas que diminuíam a popularidade. Então o que acontece agora? O governo, e é uma atitude recorrente da esquerda, a esquerda ela não admite os próprios erros. Então, assim, caiu a popularidade, isso foi culpa do Pix, é culpa do Nicolas, que fez um TikTok no Pix, é culpa de alguma fala, é culpa aí do preço dos alimentos. Não, a raiz, eles tinham que fazer uma reflexão. Nós não conseguimos fazer absolutamente nada para melhorar a economia brasileira. A reforma tributária continua confusa, continua uma incerteza geral, a gente não sabe o que vai haver de afetação de serviços, de produtos essenciais, a própria alimentação, os próprios alimentos dependem disso. Então, se por acaso o governo tivesse mostrado, por exemplo, no caso dos alimentos, medidas concretas para tentar segurar os preços dos alimentos, que é uma realidade que está acontecendo, é um fenômeno, tem safra, tem dólar, tem uma série de fatores, mas apresenta algumas soluções. A solução apresentada pelo governo até agora foi mudar a comunicação. Então, muda a maquiagem e continua a mesma coisa. Então, o Lula já percebeu isso e eu acho que esse o motivo dele começar a mostrar para o PT que talvez ele não seja o candidato. Se a coisa continuar desse jeito, talvez ele abra a mão. E o PT sabe que não ganha a próxima eleição sem o Lula. Então, eu acho que esse discurso dele é mais um discurso interno. Ou vocês começam a trabalhar para mim, para a gente melhorar esse governo, ou vocês não vão ganhar a próxima eleição. Acho que o recado é interno, não é para nós. Agora, uma das estratégias, só rapidinho, Cassiani, uma das estratégias de comunicação é fazer com que o Lula viaje mais e conceda entrevistas para emissoras de rádio. E cada vez que ele consegue uma entrevista, ele piora a situação. Então, eu não toquei no assunto da economia exatamente porque há um terceiro aspecto que eu ia esperar o Serápico falar para abordar. Claro que a economia, e quem faz as compras da minha casa a vida inteira sou eu sei o que é que existe na gôndola do supermercado, decoro, você pode me sabatinar. E todo mundo sente o que está acontecendo, mas há um aspecto que é o terceiro aspecto, que é o aspecto da postura do estadista que desapareceu. No primeiro mandato, ele, além de ter pegado um vento a favor, ele tinha uma postura, ele tinha uma articulação verbal, ele tinha uma capacidade de comunicação que hoje ele não tem mais. De tal forma que a descompostura que ele está levando hoje moral é de uma parcela de quase 50% da população, e nós não podemos nos esquecer disso, que hoje está viva, que hoje está pulsante. No primeiro mandato dele, em 2002, ele não tinha essa polarização e esta militância da oposição, do povo brasileiro, em grande proporção, quase metade do povo brasileiro hoje, é o censor do presidente que já não é estadista, que não tem essa postura.
Então, esse aspecto não se compensará apenas com a normalização dos preços e do bolso. Por isso que eu quero dizer, são 3 fatores. Aquele primeiro que eu citei, o que o Serápico, com toda a propriedade, citou, mas o que é irremediável é a decadência da figura humana, da figura política dele, principalmente pelos empurrões ladeira abaixo que a digníssima esposa dele tem lhe dado, e a mulher, quando quer derrubar um homem, ela faz prodígios. Mesmo o sujeito que seja o mais destramelhado, se tiver uma mulher boa do lado dele, ela consegue colocá-lo nos trilhos. Agora, quando tem uma janja, aí piora tudo. Será que sem Lula, quem o governo lançaria a presidência da República em 2026? Você tem um palpite? Não tem nome. Nesse momento não tem nome. E o doutor Castione levantou uma coisa que é realmente a gente não pode esquecer. Nos outros governos, todos, desde o Fernando Henrique, nós não tínhamos uma oposição concentrada, era uma oposição dispersa. Exatamente. Nós basicamente tínhamos a esquerda ou centro-esquerda, né? Nunca teve esquerda extremada. O resto era centrão. Então, com o advento do Bolsonaro, com a eleição do Bolsonaro, surgiu uma direita que faz oposição hoje que o PT não estava acostumado a fazer. O PT estava acostumado a chutar o PSDB, era o inimigo público número 1, e era fácil chutar o PSDB, né? Era uma coisa... Então, o que acontece hoje, você não tem uma figura do PT que faça esse papel de sustentar o governo, de defender as posições, e falar, não, o presidente acertou por isso, quem é que faz? Eu acho que até a própria escolha do Haddad, que teoricamente seria o candidato natural do Lula, a escolha dele para a economia acabou com qualquer chance que ele tinha de ser candidato, porque é muito desgastante a economia. O único caso que nós temos que é fenomenal é do Fernando Henrique Cardoso, por causa do real. E o próprio Paulo Guedes do Bolsonaro, que você vê que mesmo sendo do Bolsonaro, tinha de certa maneira um silêncio crítico em torno dele pela competência e pela inteligência que ele tinha. Veja, era o melhor, o Guedes era o melhor ministro do governo Bolsonaro, claro. Disparado. E quem que se elegeu governador? Tarcísio, que era um ministro mais ou menos, né? Porque a economia desgasta. Claro. Desgasta tanto que o próprio secretário Gilberto Kassab, presidente do PSD e aliado em potencial do governo Lula, referiu-se ao ministro Haddad como um ministro fraco, frágil. Ou seja, se entre os aliados está assim, imagine por aí. Vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta segunda-feira, 17 de fevereiro, e hoje recebendo com muito prazer o professor Vicente Castione, ex-deputado federal, advogado, e também advogado Ronaldo Serápicos. E vamos ver agora o segundo VT do programa de hoje, que fala de um problema seríssimo que afeta sobretudo a população, que é a alta dos alimentos, a inflação dos alimentos nos supermercados. Vamos ver, por favor. Eu já fui em 3 mercados e estou pechinchando para ver os preços melhores. Para o Vitor, os preços altos obrigaram até a uma mudança na dieta. Eu não como mais carne. O que eu como hoje, na realidade, é peixe e frango, que está bem acessível. Nos últimos 12 meses, o índice de preços ao consumidor amplo do IBGE subiu 4,5%. Se considerado somente o valor dos alimentos, no entanto, a alta já passa dos 7%. O café, companheiro de todos os dias do brasileiro, é um dos que não param de subir. Um pacote comprado no início do ano passado já subiu pelo menos 50% de lá para cá. 8% só no mês de janeiro. Dólar alto e eventos climáticos intensos entram nessa conta e ajudam a explicar a carestia, mas não só. A antes inofensiva cenoura e o tomate também acumularam aumentos significativos no primeiro mês do ano. Outro que tem feito o bolso pesar é o ovo. A Associação Brasileira de Supermercados apontou para uma alta de até 40% dele nas últimas semanas. Com cartelas passando fácil dos R$20, o item vem perdendo o posto entre os mais acessíveis na alimentação. Se tirarmos dessa conta itens como o café, que não deve dar trégua até a próxima safra, a perspectiva é de que esse cenário de inflação deverá ficar um pouco menos pressionado esse ano. E um dos responsáveis para isso pode ser o câmbio. Muito bem, aí está o VT, supermercados,
O professor Cassiani faz supermercado, sabe, o preço do ovo, da carne, o A100 custando quase R$40. Ou seja, chegamos a um ponto realmente muito difícil, Ronaldo Serápicos. Aí o Cassiani sabe que não é só 7%, né? Quem vai na gôndola e Claro. lembra os preços, sabe que passou tranquilamente de 7%. E tem alguns produtos nitidamente especulativos nessa história, Chico, porque você pega o caso dos ovos, é reflexo de uma quebra de produção que houve nos Estados Unidos. Então, o Brasil está exportando e aumenta no mercado interno. Então, é um movimento especulativo. Vamos vender onde você ganha mais. Os ovos dos Estados Unidos mais que dobraram o preço, né, nos últimos meses. Por conta da gripe aviária. Então, o governo, nessa hora, tem que intervir. Né? Você quer exportar, nós vamos aumentar a alíquota de exportação, porque eu preciso desse produto no mercado interno. Lógico. Se a economia estivesse ótima, se o preço dos alimentos estivesse estável, você podia exportar a sua produção e isso teria um impacto pequeno. Mas quando você faz isso com o arroz, com o feijão, com os ovos, com a carne, não tem. Acabou, você quebra O café, ainda por cima. o café. Então, você tem alguns problemas realmente climáticos, quebra de safra, mas basicamente eu vejo a carga tributária sobre os alimentos, que ainda é muito confusa, que ainda não se chegou numa situação em que você privilegie os itens que realmente são essenciais, cesta básica, essas coisas, e o câmbio nosso, ele tem dois grandes fatores. Por que nossa moeda se desvaloriza tanto? Porque o mercado internacional percebe que há um descontrole de gastos públicos. O Brasil não equilibra as contas. Então, quem não equilibra as contas vai ser obrigado a buscar dinheiro no mercado. Então, taxa de juros absurdas. Você vê que o governo parou de reclamar de taxa de juros, né? A Gleisi e o Lula reclamaram durante 2 anos de taxa de juros, culpa do Bolsonaro, do cara que ele indicou no Banco Central. Agora tem um nosso lá, tem um que foi indicado pelo presidente. O Galípolo já subiu 2 vezes, já avisou que vai subir mais uma. E por quê? Porque não tem milagre. Você tem um gasto público absurdo, uma inflação que perdeu o controle, e você precisa de taxa de juros mais alta. E o governo pagando uma absurda taxa de juros, o mercado percebe que o real não é uma moeda sólida. O país vai ter que emitir moeda. Vai emitir moeda, então ele se desvaloriza. Desvaloriza, aumenta o dólar, sobe o preço dos alimentos no Brasil. Então, falta atitude, que nós falamos no bloco anterior. Faltam medidas de governo, de Estado, falta estadista. Né? Sem carne e sem ovos, o cidadão vai comer o quê? Eu digo o seguinte, sem medo de errar. As minhas compras hoje no supermercado, em relação... Eu não preciso ir muito longe. Há um mês, hoje, 2/3 ao dobro. Eu estou gastando de 2/3 a mais, ou o dobro do que eu gastava há um mês. E isto é uma coisa grave. Só que o que ninguém está dizendo é que não basta apenas para o bolso do consumidor este tipo de sangria que está acontecendo, que é um processo hemorrágico. Quando você começa a ter o seu sangue derramado, além da capacidade que você tem de fazer isso, o doador de sangue ele dá no limite que é de segurança. Nós temos outra coisa no Brasil que é gravíssima. Você não tem um projeto de infraestrutura em desenvolvimento. Você não tem, repito, um único projeto de infraestrutura em desenvolvimento. O governo, por isso que eu digo que é desgoverno, ele não está tampando buraco de estrada. Isso não é obra de infraestrutura. A obra de infraestrutura é você fazer uma ponte e não apenas tentar remendar a ponte que caiu no Rio Tocantins. Entre fazer a ponte e consertar o que está ruim, há uma diferença, uma distância muito grande. Então, a minha preocupação é que o Brasil é uma empresa em situação, não digo pré-falimentar, em situação falimentar. Fosse uma empresa hoje, o Brasil, e estaria tentando fazer uma recuperação judicial. E não tem jeito, o dinheiro que o Brasil deve hoje é impagável. E ele não tem, senão, como exportar, como sempre a gente diz, a matéria-prima. Ele exporta o ouro a preço de banana, metáfora, hein?
metáfora, figurativo. E nós compramos a joia, o produto da ourivesaria artística. É isso que acontece com a gente. Então, o que é que você pode esperar de um país que está com a dívida pública no patamar em que está, não tem como pagar, não há recursos, e o governo arrecadando como nunca arrecadou. Isto é, você continua sangrando o pagador de tributos para fazer caixa do governo. O dinheiro das emendas é um dinheiro que é outra hemorragia que vai para não se sabe onde. Então, quando a gente fala o que está falando aqui, a gente não está falando como oposição ao governo, porque eu sou o maior a favor do governo sempre. Porque todo governo que for competente, melhor para todo mundo, inclusive para mim, individualmente, no meu egoísmo. Agora, quando a gente é obrigado a dizer isso do governo, sem nenhum viés ideológico e sem nenhum viés político, é porque nós estamos afundando dentro do barco. Esse é o problema. Agora, senhores, reforma ministerial, que parece que vem por aí, pós-carnaval, resolve? Vai resolver o problema, talvez, da pressão política que existe pela queda absurda da popularidade do governo. Então, a base de sustentação hoje do atual governo é Centrão. E o Centrão não vai ficar no governo se a coisa continuar desabando dessa forma. Então, você tem alguns, do meu ponto de vista, né, o Dr. Castiglione esteve lá, com certeza conhece muito mais do que eu, mas a impressão que eu tenho aqui como observador é de que você precisa resolver lá dois problemas. Primeiro, acomodar o Centrão, porque o Centrão, se bobear, desembarca e aí você não aprova mais nada. Acaba o governo. Né? Se o Centrão desembarcar, acabou o governo. Se eles perceberem que esse governo não tem nenhuma chance de se reeleger ou de manter alguma sustentação para continuar fazendo emendas e tal, eles vão embora, como fizeram com a Dilma. Né? Desembarcou, impeachment, e aí o presidente corre até esse risco. Agora, a segunda para o governo é, além de tentar remendar aí essa queda absurda, começar a preparar algum nome. Como é que você prepara eventualmente um nome para substituir o atual presidente? É colocando um ministro no lugar certo na hora certa. Não dá para ser na economia, porque não tem milagre na economia, mas você pode escolher um nome do PT, que não vai ser Gleisi, que não vai ser esses que estão. Hoje. Você teria que escolher um nome com baixa rejeição, que não é fácil dentro do PT, dar a ele um ministério com visibilidade e apostar bastante nesse ministério, colocar força, visibilidade, a comunicação a favor desse ministério e tentar com isso ter um nome para você falar, não, o PT não morreu, você ainda tem condições de disputar a próxima eleição. Então eu vejo como os dois objetivos básicos, né? Agradar o Centrão e preparar uma possível sucessão. Não tem outra justificativa para essa reforma. Eu aqui vou entrar não com discordância, mas eu vou entrar com uma opinião de quem esteve lá. Né? Tinha um comentarista que dizia, eu estive lá, era o Mário Viana, aquele árbitro de futebol. Então ele fazia a crítica dos juízes e ele dizia, eu estive lá. E o próprio Silvio Luiz depois o imitava. Eu vou dizer o seguinte, o Centrão jamais dará sustentação a um cadáver. O Centrão só sustenta o organismo enquanto está vivo e tiver uma última de sangue, gota de sangue. O Centrão, ele sabe tirar todo o sangue e depois ele sai. Se o Centrão ainda hoje está, é porque o Centrão está exaurindo, tirando as últimas gotas de sangue do governo. O Centrão não é puramente fisiológico. E pior, é que o Centrão, num determinado momento, ele parece ser patriótico em algumas medidas, quando o governo ainda não está agônico. Só que o Brasil hoje tem um governo que está respirando por aparelhos com morte cerebral. Você entendeu? Ele está vivo artificialmente. Então, o Centrão já sabe muito bem que agora cabe a ele, individualmente, cada membro do Centrão, tirar o mais que pode até vir a mudança. Vamos ter que admitir aqui
eu quero errar, mas não vou errar. O PT acabou o seu ciclo. O PT não existe mais. O PT teve, de 2002 a 2014, teve o governo na mão. Faz a conta. Depois o PT perdeu o espaço para o Bolsonaro. A crise do governo Bolsonaro, com pandemia e tudo, não se compara à de hoje. E aqui não está falando um bolsonarista, está falando um analista, não é? Que pode, evidentemente, suscitar divergências. E hoje o PT volta agonizante. E acabou. Não, trocar ministério hoje é a mesma coisa que pegar o Santos, quase rebaixado para a Série B, e fazer aquelas mudanças na escalação do time. Vê se melhora. Ronaldo, eu vou garantir a palavra no próximo bloco, tá certo? Vamos para o intervalo, voltaremos em seguida. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta segunda-feira, 17 de fevereiro, e hoje recebendo com muito prazer o professor Vicente Cassione, professor de Direito, ex-deputado federal, e também o advogado Ronaldo Serápicos. Cortei sua palavra no bloco anterior, Ronaldo, por favor, fique à vontade. Eu queria aproveitar a fala do Dr. Cassione no bloco anterior, porque saber de quem esteve lá realmente é diferente. Então, eu queria perguntar, são 3 perguntas na sequência, doutor, porque assim, o senhor comentou, e eu concordo, que talvez o Lula não chegue ao final desse governo. Então tem 2 possibilidades, ou ele não chega por falta de saúde, ou não chega por um impeachment, né? E a gente sabe que o Centrão, quando desembarca, a chance de um impeachment é grande. Então a primeira pergunta é essa, se seria por questão de saúde, ou se você acredita que é possível o Lula também sofrer o impeachment que sofreram outros presidentes. E no caso dos impeachments, a segunda pergunta, tem uma coisa interessante que no caso do Collor, nós tínhamos uma alternativa que o Centrão gostava, que era o Itamar. No caso da Dilma, havia uma alternativa que o Centrão gostava, que era o Michel Temer. O Geraldo Alckmin atenderia essa mesma condição que o Centrão teria para um impeachment? Ele substituiria bem, cairia bem numa eventual mudança de governo? A primeira pergunta que você me fez, meu querido Ronaldo, são 2 hipóteses, impeachment ou questão de saúde. Eu coloco uma terceira, que é a renúncia. Porque até mesmo aquele que parece ser um irrenunciante, em determinados momentos, ele pode até ter o gesto de renúncia como forma de dizer, eu não aguento mais. E a capacidade de resistência do Lula hoje não é a mesma. Eu alegaria a questão da saúde. Sim, mas, na verdade, sim, a saúde seria o pretexto. Ela pode ser o motivo real e pode ser também o pretexto. Então, primeiro isso. Terceira hipótese, que é essa. A segunda questão que você levanta é Geraldo Alckmin. Se o Alckmin é a solução. O Alckmin, eu diria, pela falta de caráter dele e pela maleabilidade dele, o Alckmin é plástico. O Alckmin é aquela massinha de modelar que a gente tinha no tempo do colégio. Lembra? Que os meus filhos depois, hoje os meus netos, o Alckmin, ele se modela a qualquer coisa. Ele volta ao local do crime acompanhado do criminoso, como ele, e eu não estou dizendo isso, eu não estou chamando o Lula de criminoso e nem estou dizendo que o governo é o local do crime, nesse momento. Eu estou dizendo que ele disse, Alckmin, que o governo, voltar ao governo, o Lula seria o criminoso voltar ao local do crime. Sim, verdade. E ele entrou como comparsa, porque ele foi o vice. O Temer, muita gente não se iluda, o Temer foi uma das causas do impeachment. O Temer conspirou. Ninguém pense que o Temer estava neutro, porque o Temer é muito mais esperto do que as pessoas possam imaginar. Não esqueçam que ele chegou a ser preso, não esqueçam que ele chegou a ser processado,
não esqueçam que ele esteve numa situação igual à daqueles do mensalão, em termos de risco de reputação quase que total, e hoje ele é ouvido como um guru, como se ele tivesse aparecido naquele momento como um guru. Eu sou amigo do Temer, quer dizer, não sou amigo, tenho relacionamento com ele, sempre tive um bom relacionamento, mas aqui eu tenho que fazer a crítica. Se fosse eu o alvo, a minha autocrítica me diria que eu não presto num determinado momento. Porque a minha consciência é o meu juiz. Então eu sou a consciência, nesse caso, dos outros. O Alckmin é ideal, porque o Alckmin faz qualquer negócio. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele já fez. Ele primeiro fez um acordo com o PCC que transformou o PCC na realidade que é hoje. O crime organizado hoje no Brasil é indomável e indestrutível. E as forças armadas, no sentido da palavra, força e armada, que realmente hoje vigem no Brasil, são as forças do crime organizado. Armados belicamente muito mais até do que as próprias forças armadas. Então o Alckmin faz qualquer negócio a ponto de ir com o Lula. E tem uma coisa agora que é mística. Eu vou fazer um comentário absurdo, porque o analista tem que ser sério, não pode ser místico, né? Mas ele tem uma tradição. Ele entrou na esteira do Covas e o Covas foi para o Paquetá. Né? Então, ninguém se iluda, porque, olha o Alckmin, ele não tem expressão facial. Não, jamais estaria onde está se não tivesse sido vice do Covas. Tá certo? E ele não tem expressão facial. Ele tem um ritus. É a única expressão facial que ele faz. Ele não tem emoção. Eu tenho medo das pessoas que não choram, que não têm emoção, que têm uma face petrificada, não se indignam, tá certo? Então, eu na minha idade, eu sempre falei tudo que eu pensava, mas na minha idade, o meu freio de mão, que de vez em quando pegava um pouco assim o carro na ladeira, hoje não tem mais. Agora, senhor, na hipótese de Lula fora do páreo, em 2026, até o governo estabelecer quem vai ser o candidato, vai ser uma novela, nós sabemos, mas e com relação aos adversários? Porque sem o Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, na disputa, em 2026, há um número enorme de candidatos, prováveis, possíveis candidatos à presidência da República, pela direita, centro-direita. Temos pelo menos 4 ou 5 governadores hoje, Tarcísio, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, enfim. O do Rio Grande do Sul, Leite. O do Luiz Eduardo Leite. Sem falar ainda no Pablo Marçal, Gustavo Lima, Eduardo Bolsonaro, e vai por aí. Na visão de vocês, quem seria o adversário do governo na eleição de 26? Se fosse hoje, esses nomes que você citou estariam no páreo. Os que seriam candidatos para valer e os candidatos, evidente que a gente tem que dizer isso, folclóricos. Tá. O perigo dos candidatos folclóricos é que eles acabam elegendo um candidato. Sim. Como aconteceu em São Paulo, o Nunes foi eleito por causa do Marçal. O Marçal fez aquela lambança proposital, porque a última coisa que ele queria na vida era ser presidente, era ser prefeito de São Paulo. Claro que ele não queria. Dobrou a arrecadação que ele tinha hoje, criou uma popularidade muito maior do que era e deu um golpe de mestre. Quer dizer, eu vou fazer o estrago e vai ser eleito quem tiver que ser. E acabou sendo eleito o Nunes. Sim. Não é? Esses candidatos folclóricos que vão de Datena a Pablo Marçal podem incluir aí um Gustavo Lima ou outras coisas mais, que servem para tirar votos
e servem para acrescentar votos. O que você não sabe é o que eles vão fazer mais, se tirar ou acrescentar. Marçal, 1.600.000 votos, Sim. Ronaldo, em São Paulo. Então, e o Marçal, ele provou uma coisa mais importante, que o Bolsonaro não tem o controle sobre a direita mais. Sim. Então, quando o Bolsonaro falava esse é o candidato, a direita vinha. Então, o Marçal provou que é possível seccionar, dividir a direita. E com isso, você abre uma possibilidade enorme para quem souber jogar. Se o Tarcísio, por exemplo, souber jogar, mas diz que não é candidato, né? Então, e é arriscado ser candidato agora. Mas é uma das táticas fundamentais para você ser eleito na hora certa, é dizer fora da hora que você não é candidato. Essa é uma das táticas mas é importantes. que ele tem a chance de ser... Eu acho que é uma eleição facílima, a reeleição dele para governador de São Paulo. É difícil você abrir mão disso para se arriscar num cenário bastante complicado. Mas o candidato que souber explorar essa divisão que vai haver e o enfraquecimento gigante do PT, que eu acho que não se recupera mais, esse candidato vai ser, com certeza, o próximo presidente do Brasil. Quem souber jogar com essa nova direita que surgiu, porque está claro que, primeiro, o Brasil gosta de alternância de poder, né? A gente vota no PT, vota, que nem aconteceu em Santos, que nem aconteceu em várias cidades do Brasil, você vota na esquerda, direita é normal. Então, eu acho que volta à direita e agora, só que o Bolsonaro não vai escolher esse candidato. Ronaldo, a alternância do poder, eu aí vou discordar de você, é a curto prazo. A alternância de poder, quando um poder fica na mão de um durante quase 20 anos, vai para a mão do outro durante quase 20 anos, essa demora já não é alternância de poder, é exaurimento. Porque a possibilidade de todos esses, de alguém da família Bolsonaro também está no páreo. O próprio ex-presidente da Câmara de São Paulo, Milton Leite, vereador Milton Leite, em entrevista recente no Roda Viva, ele disse que o nome Bolsonaro estará na cédula. E ele aposta até que o candidato será Eduardo Bolsonaro. Depende do Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro ou a Michele Bolsonaro. Você imagina o Eduardo num debate. O desastre que vai ser. Então, você tem talvez outros Bolsonaros que tenham uma... eu falo outros porque tem a Michele, que para mim é melhor que ele em termos de num debate e tal. O Eduardo num debate vai virar mesa, vai dar cadeirada, vai fazer aquilo que a gente viu nos outros debates. Poderia ser, de repente, Michele e Janja. Não, o Flávio, eu acho que o caminho seria o Flávio Bolsonaro. Mas olha, Cassiano, eu queria que você comentasse no próximo bloco. Vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião e agora vamos para o último bloco do programa desta segunda-feira, dia 17 de fevereiro, tendo a presença do professor Vicente Cassione e do advogado Ronaldo Serápicos. Professor Cassione, eu cortei a sua palavra quando o senhor fazia uma referência a respeito do provável, do possível candidato ao adversário do governo federal nas eleições de 26. Família Bolsonaro estará presente na cédula? Eu acredito que sim, volto a dizer, nós estamos falando hoje. O tempo é o que tira, muitas vezes, do páreo e põe no páreo, surpreendentemente. É o tempo. O tempo ele tem uma capacidade extraordinária de fazer com que a gente venha ao mundo, viva e vá embora. E ao longo desse percurso é ele que, de certa maneira, em muitos momentos, rege a nossa existência. Então, o tempo é um fator fundamental. Quem souber usá-lo bem e com oportunismo, porque o tempo, ele te dá o tempo agora, ele depois te tira o tempo depois. Sim. Entendeu? Então eu acho que, na minha opinião, Michele Bolsonaro. Se fosse hoje, seria ela. Poderíamos ter um enfrentamento Michele e Janja? Seria interessante, né? Um debate entre as duas ex-primeiras damas. Seria, no mínimo, interessante. Mas, veja, eu tenho duas posições. Eu acho que tem os melhores candidatos e os prováveis candidatos. Então, hoje, eu vejo que o provável candidato, acho que o Bolsonaro vai estar na cédula, o nome Bolsonaro vai estar na cédula, mas hoje o provável Bolsonaro é o Eduardo. Tá? Então, provável. Mas não acho que seja nem de longe a melhor opção
para a direita. Eu acho que se for um Bolsonaro, Michele ou Flávio, a Michele por ter carisma, por se dar bem em comunicação, conhece, é pastora, aquela coisa, sabe lidar com o público e tal, e o Flávio mais inteligente aí hoje, ele mantém, do clã Bolsonaro, ele mantém aquela linha do mesmo estilo, né, de discurso, mas com um pouco mais de inteligência, o Eduardo muito mais atrapalhado que ele. E o que acontece é que a direita ela tem que tomar muito cuidado com a escolha do candidato para não acontecer o que aconteceu em São Paulo. Em São Paulo, a direita, que não tinha como perder a eleição, quase perdeu para o Boulos, né? Então eles racharam, dividiram, não se entenderam, e no final das contas o Nunes passou raspando numa situação em que a direita levaria com facilidade, porque o candidato era fraco. O Boulos é um candidato polêmico, uma rejeição gigante. Então eles só conseguiram ganhar em São Paulo porque realmente o candidato tinha uma rejeição muito grande. Então, se isso voltar a acontecer numa disputa presidencial, eles correm risco de perder, muito sério. Então tem que escolher com cuidado. Muito bem, senhores, eu queria mostrar agora mais um VT que trata de um tema que vem gerando muita polêmica no governo, que é a questão do petróleo na foz do Amazonas. Temos uma entrevista do presidente Lula. Vamos ver, por favor. Em entrevista a uma rádio do Amapá, Lula criticou o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, que não liberou o projeto. Não é que eu vou mandar explorar, eu quero que ele seja explorado. Agora, antes de explorar, nós temos que pesquisar. Vai ter uma reunião com a Casa Civil, com o IBAMA, e nós precisamos autorizar que a Petrobras faça pesquisa. É isso que nós queremos. Se depois a gente vai explorar, é outra discussão. O que não dá para a gente ficar nesse lenga-lenga, o IBAMA é um órgão do governo, parecendo que é um órgão contra o governo. Em resposta, o presidente do IBAMA disse estar acostumado com pressões. Ao jornal O Globo, Rodrigo Agostinho considerou natural a polêmica. Segundo ele, alguns empreendimentos são emblemáticos e a sociedade cobra uma posição do Instituto. A ministra do Meio Ambiente falou que cabe ao IBAMA responder pelas licenças ambientais e lembrou do compromisso do Brasil na área às vésperas de sediar a cúpula do clima da ONU, marcada para novembro em Belém, no Pará. Tem uma discussão que vem sendo feita no mundo em relação à crise climática, que está posta como um desafio para todos os países, principalmente os países produtores e consumidores de energia a partir de combustível fóssil, de que há necessidade de fazer a transição para o fim do uso desse combustível. No plano de negócios até 2029, a Petrobras prevê investir 3 bilhões de dólares, pouco mais de 17 bilhões de reais, para explorar novas áreas de petróleo na margem equatorial. A ideia é abrir 15 poços na região, que vai do litoral do Amapá ao Rio Grande do Norte, onde já foram feitas 2 descobertas na Bacia Potiguar. No documento, a empresa informa estar de prontidão para perfurar em águas profundas no Amapá. A região, na foz do rio Amazonas, abriga áreas de conservação, diversidade de vida marinha e está perto de ao menos 3 terras indígenas. Muito bem, senhores, mais um exemplo de que o governo não se entende, professor Cassiano. O presidente fala uma coisa, a ministra fala outra, o IBAMA fala outra, enfim. Exatamente, porque a Marina não pode mais, na minha opinião, falar. Esse é o problema. Não precisa dizer, ela fala uma coisa, o presidente fala outra. Ela não pode mais falar. Em primeiro lugar, como ministra do Meio Ambiente e tendo o conhecimento que ela tem daquela região, ela sabe muito bem que a exploração do petróleo naquela região não precisa de pesquisa. Primeiro, pisa-se em petróleo ali. Porque se a Venezuela tem, se as Guianas têm, e se toda aquela região tem, não ia haver um compartimento estanque que não deixasse que o Brasil tivesse. A Amazônia, eles queriam transformar os americanos em um lago gigantesco com o projeto Ford. Não sei se você lembra disso. Porque ali eles sabem muito bem, muito antes de nós, desde o tempo do Mr. Link. O Mr. Link veio aqui fazer uma pesquisa, era a maior autoridade do mundo. E disse, não tem uma gota de petróleo no Brasil. E todo mundo ficou quieto, né? Porque o Mr. Link disse isso e
e todo mundo ficou quieto por interesse. O que eu vejo hoje é a Marina Silva, ela não vê o que se tira da Amazônia, mas não é o garimpeiro ali que está tirando uma coisa, o madeireiro que está... O que se tira da Amazônia, em termos de biodiversidade, em termos de vegetal, vamos falar assim, botânica, para drogas de altíssima geração medicamentosa, que a Alemanha, que o Japão, que outros países estão fabricando, e nós estamos comprando na farmácia ainda alguma coisa que eles estão pondo para vender a preço de ouro, ela não diz nada. O que estão tirando de minério da Amazônia é uma coisa... As ONGs, que são de fachada. Então, quando se está falando... O Bolsonaro dizia abertamente, a gente tem que tirar o nióbio, a gente tem que tirar isso, tem que tirar aquilo. Todo mundo sabe o que tem. Depois que se inventou a forma de pesquisa tecnológica de subsolo, você lê hoje o subsolo do mundo inteiro como quem lê essa página de papel aqui. Todo mundo sabe o que tem e onde tem. Então, fica a Marina dizendo o óbvio, que o combustível fóssil vai acabar junto com o mundo. Se o mundo acabar por poluição ambiental, o combustível fóssil vai estar, no último dia, acendendo a pira do apocalipse. Eu acho muito interessante o presidente estar reclamando do IBAMA, sendo que tantas vezes... Como se ele não tivesse nada a ver com isso. Então eu cansei de ver situações em que o IBAMA realmente prejudicou projetos importantes do Brasil e a esquerda descia o pau e o empresário ganancioso, canalha, que quer destruir o Brasil e tal, ninguém reclamava do IBAMA. E continua acontecendo. Continua a mesma coisa. Com o IBAMA fingindo que não vê. Então, eu achei muito interessante isso, o presidente reclamando isso. Falei, muda o IBAMA, dá instrumentos, porque o IBAMA é necessário. Né? Agora, você precisa fiscalizar. Ninguém me falou, todo mundo reclamou e tal, mas ninguém fala onde que está pisando na bola o IBAMA. O que está faltando? É infraestrutura? É gente para fazer? Estão fazendo corpo mole? E quem é ele? Deu a entender que é corpo mole. Bom, se é corpo mole, amigo, muda alguma coisa lá, bota gerência nesse negócio. Mas não é, falta estrutura, falta um mecanismo. O IBAMA trabalha contra o governo. É do governo, trabalha contra o governo, se lenga-lenga. Eu acho que é desculpa esfarrapada, porque o presidente, junto com aquela turma da comunicação, está tentando fazer com o petróleo da Amazônia, que o doutor Cassiano lembrou muito bem, todo mundo sabe, há 50, 60 anos que o petróleo está lá, só não sabíamos antes, porque havia deliberadamente um movimento de grandes potências escondendo o petróleo do Brasil. Claro. Nós passamos anos aqui, eu quando tive meu primeiro carro, falava, meu Deus, será que eu vou conseguir pagar o combustível desse carro? O Brasil importa o petróleo, na época era a crise do Oriente Médio, os petróleos. Eu falei, meu Deus, se os árabes não quiserem, eu não ando de carro. E o Brasil tem petróleo aqui para não precisar de petróleo nenhum do Oriente. E demoramos demais para descobrir. Então, eles querem fazer, em termos de comunicação, o que fizeram com o pré-sal. O pré-sal foi super importante para o Brasil, mas eles agigantaram o pré-sal. Vê aqui o que aconteceu na cidade de Santos. Todo mundo achou que Santos ia ser a nova Dubai por causa do pré-sal. Prédios, escritórios aí vazios, induziram uma série de investimentos desnecessários. A própria Petrobras tem um prédio vazio aqui, porque acharam que iam precisar e não precisaram. É uma falta total de planejamento de organização. Então a ideia é fazer marketing com o petróleo da Amazônia. E que um dia precisa ser explorado, mas não desse jeito. Se o IBAMA é um problema, vamos consertar o IBAMA. Dá estrutura, coloca regras, muda agora, usar a comunicação, dizer que a culpa é do IBAMA. Eles querem aprovar sem licença? A reforma ministerial vem aí, a Marina que se cuide. A Marina vai aprovar as coisas sem licença. Se eles podem, nós também podemos. Muito bem, senhores, olha, nós teríamos muito mais a conversar, professor Cassiano, Ronaldo Serep, mas temos limitações de tempo e vamos chegando ao final do programa de hoje. Queria agradecer muito a presença dos nossos convidados. Muito obrigado, professor Cassiano. Eu que agradeço, me sinto muito honrado com a presença nesse programa, sempre. Com você, eu não preciso dizer, é sempre, há muito tempo, o melhor apresentador que nós temos
nesta região, o mais competente, o mais preparado e o Bondade, mais bondade imparcial. Não é bondade que eu não sou bonzinho com ninguém. E eu gosto muito do Ronaldo Serápicos, porque ele é daqueles que dizem coisa com coisa. E bem ditas essas coisas. Um programa de altíssimo nível. Muito obrigado, Ronaldo Serápicos. Eu que agradeço, Francisco, e não posso nem externar todo o orgulho que eu tenho de ter um mestre falando uma coisa dessas. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, uma parte disso é fruto do que eu aprendi lá na Faculdade Católica de Direito, com um certo professor de Direito Penal. Casa Amarela, a famosa Casa Amarela. Muito obrigado a ambos, ao Cassione, ao Ronaldo Serápicos e especialmente a você, meu caro telespectador, telespectadora, pela audiência qualificada de sempre. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição. Muito obrigado e até lá.